Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o nosso estudo dirigido de português nessa segunda semana do Prepare F e hoje nós faremos a análise, a avaliação do ProITEC do ano de 2018. O ano de 2018, o ano de Copa do Mundo, e essa foi a temática da prova na Copa do Mundo da Rússia. Uma coisa que é importante nesses nossos estudos é que os alunos vão se familiarizando com os tipos de prova, com as formas das provas, para que quando chegar no exame de seleção, ele possa ter a tranquilidade de encontrar um formato que ele já tenha familiaridade. Então, por isso que nossos estudos dirigidos são resoluções de provas anteriores. Para os alunos que são inscritos no Prepare F, aqueles que preencheram o formulário que está aqui embaixo na descrição do vídeo, nós temos, além de conteúdos exclusivos, nós temos a disponibilização das atividades nas quartas-feiras. Então, se você ainda não é inscrito no Prepare F, aqui embaixo você tem o formulário de inscrição, onde você vai colocar muito rapidamente alguns dados para que a gente possa entrar em contato e inscrever você nessa dinâmica dos conteúdos exclusivos, tá? Como vocês viram, nós estamos contando aí com, além de mim, a professora Leonete, que está encarregada e ela tem nos apoiado muito e faz parte da equipe já do Prepare F na área de matemática. E logo em breve nós faremos um vídeo aí, quem sabe até uma live com a professora Leonete, para que a gente possa conhecer um pouco mais ela e conversar um pouco sobre a história de vida dela. Eu e ela somos ex-alunos da Escola Técnica, antigo Cefet, hoje Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, a gente tem essa vivência aí naqueles corredores da Escola Técnica e nós queremos trazer para vocês não só o conteúdo, mas um pouco da nossa história e quem sabe aí vários colegas possam passar por aqui também nos nossos encontros, tá bom? Então a gente tem uma expectativa muito boa aí no desenrolar das nossas atividades, de coisas bacanas que a gente quer trazer para você. E então, se você não é inscrito ainda, se inscreva e eu queria pedir para você que já se inscreveu que compartilhe com seus colegas, né? Nós temos várias possibilidades aí de compartilhar informação, então não deixe isso passar. Tá bom? Então eram esses os avisos mais rápidos que eu queria entregar para vocês e agora a gente vai direto para o nosso estudo dirigido, tá? Eu vou colocar aqui para vocês a prova que foi aplicada para o ProITEC do ano de 2018. Eu já expliquei, mas eu volto a comentar. O ProITEC é um programa de iniciação tecnológica e de cidadania que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte promove para alunos que estão aí no oitavo, nono ano se prepararem para o exame de seleção da instituição, tá? Então, ele tem um teste que é feito para que esses alunos possam ser selecionados e, e façam parte dessa equipe, esse grupo. Só que eles disponibilizam muito material. Se você for inscrito no Prepare F, a gente vai disponibilizar para vocês não só as atividades, mas muitos dos conteúdos que o ProITEC disponibiliza para a formação e para o preparo para o Instituto Federal. São conteúdos públicos e a gente vai estar aí ajudando até a instituição a divulgar esse material. Tá? Então se inscreva, esteja conosco aí nessa caminhada. E recomende para seus colegas também. Tá? Então aqui a gente tem a prova do ProITEC do ano 2018. Vejam que o tema da prova já aparece logo na capa da prova, tá? A capa da prova traz aí o mascote da edição
da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, tá? E aqui a gente já comentou na outra prova, mas se lembrem que isso é um concurso, um exame público, né? Então ele traz aí orientações para o participante, tá? Então verificar, isso acontece em todas as provas, vai acontecer também no exame de seleção. Verificar o conteúdo das provas, se contém os textos, as questões, né? 15 de língua portuguesa, 15 de matemática, 10 de cidadania nesse caso aqui. A recomendação de ler com bastante atenção os textos, ler com bastante atenção cada questão, isso é muito importante. Lembrar-se de que cada questão existe apenas uma resposta certa, portanto as outras estarão erradas. Isso, inclusive, em alguns momentos até ajuda a gente a escolher a resposta correta, porque se a gente está em dúvida sobre a resposta correta, a gente pode encontrar as erradas e aí a gente ir anulando as possibilidades e marcar lá no gabarito a resposta certa, né? E não esquecer que a prova ela não se encerra só quando você lê e responde. Você tem que transferir as suas respostas para o cartão de resposta quando for, quando for concluir a prova. E depois que você preenche o cartão de resposta, não pode mais mudar. Então, sempre na prova, você pode ler e ter a convicção da resposta certa, mas quando passar a sua resposta para o cartão de respostas, propriamente dito, não tem mais como mudá-la, porque ele é como um cartãozinho daqueles da cena, eu já expliquei, né? Você preenche a caneta lá, a alternativa que você acredita ser a correta, e aí depois esse cartão é passado então no sistema de leitura que vai contabilizando então a sua nota, tá bom? Então, muito cuidado, muita atenção na hora de preencher o cartão de resposta também, tá? Bom, dando uma passada rápida aqui no começo da prova, a gente vai ver que tem um primeiro texto, né, como tinha nas orientações lá, e um segundo texto. Um primeiro texto, mais longo, né, muito provavelmente aqui uma reportagem ou um texto que, nesse caso, foi adaptado, né, de uma reportagem, e uma charge, tá? E uma charge. Muito semelhante à prova da semana passada. Vocês vão começar a encontrar semelhanças entre as provas. Isso é normal, porque sempre os conteúdos que são cobrados são os mesmos. Então, se a gente tem um padrão, é importante que a gente entenda quais são os conteúdos mais cobrados nessas avaliações. Por enquanto, a gente está vendo as provas do ProITEC, mas breve a gente vai entrar nas provas do exame de seleção propriamente dito, tá? Então, vocês vão ver também padrões que se repetem naquelas avaliações, tá? Vamos ler o texto número 1, depois avaliar o texto número 2, para a gente partir para as questões. Muita atenção na leitura dos textos, tá? Na prova de português, muito boa parte das questões vão estar relacionadas ao texto e são possíveis de extrair as respostas apenas de uma leitura, de uma interpretação. Por isso a importância de ler. Ler é algo que exercita muito a mente da gente e interpretar texto é talvez a habilidade principal de um aluno que chega ao final do ensino fundamental. Quando o aluno consegue interpretar o texto que lê, ele consegue estudar qualquer assunto, tá? Então, essa é uma habilidade fundamental para o estudante, certo? Vamos ao texto. Os números superlativos da Copa do Mundo 2018. Quer saber qual o orçamento da Copa do Mundo de 2018? Ou quantos milhões de turistas são aguardados na Rússia? E o número de jogos da competição? A Copa do Mundo de 2018 será a 21ª edição desse evento esportivo, um torneio internacional de futebol masculino organizado pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. A edição será a primeira realizada no leste europeu e a 11ª realizada na Europa, depois de a Alemanha ter sediado o torneio pela última vez no continente em 2006. Chegar à Copa do Mundo da FIFA para um país selecionado é faturar de imediato 12 milhões de dólares,
2 milhões pela simples classificação e 10 milhões de dólares pela fase de grupos. Passar às oitavas de final vale outros 12 milhões de dólares. As quartas, 18 milhões de dólares. Das semifinais em diante, a posição final define a sua premiação. 25 milhões de dólares pelo quarto lugar, 30 milhões pelo terceiro, 40 milhões de dólares para o vice e 50 milhões à seleção campeã. A seleção brasileira foi a primeira seleção, além do país sede, Rússia, a se classificar para a Copa do Mundo de 2018. A FIFA projeta faturar cerca de 1,4 bilhão de euros com patrocínios na Copa de 2018. Apesar de alto à primeira vista, o valor é 8,2% menor do que foi no último Mundial realizado no Brasil em 2014. O Comitê de Organização da Copa do Mundo de 2018 espera até 1,5 milhão de turistas estrangeiros para visitar a competição. Foram colocados à venda 3,2 milhões de ingressos. Considerando as viagens internas dentro do país sede, o número de turistas pode dobrar e chegar a algo em torno de 3 milhões de visitantes. A Copa do Mundo de 2018 será realizada entre os dias 14 de junho e 15 de julho. A competição terá a participação de 32 seleções e 64 jogos. A peculiaridade da Copa da Rússia é que serão 12 estádios em apenas 11 cidades sede, pois a capital, Moscou, tem 2 campos esportivos. O estádio mais caro da Copa do Mundo de 2018 teve um custo que ultrapassa 1,4 bilhão de dólares, cerca de 4,8 bilhões de reais. A Arena de São Petersburgo, também conhecida como Arena Zenit, tem capacidade para 69.591 espectadores. Fica na ilha de Krestrovsk e deixará como legado uma ponte levadiça ligando a área do continente. A FIFA escolheu o país por causa do aumento do interesse da população russa pelo futebol, graças a investimentos financeiros no esporte, ao aumento da importância da Primeira Liga Russa e à migração de jogadores estrangeiros. O orçamento da organização do Mundial passou de 9,5 bilhões de euros iniciais, 36,3 bilhões de reais, para 10 bilhões de euros, 38,25 bilhões de reais, o que significa um aumento de 5,4%. O valor supera os gastos com o Mundial no Brasil, cuja conta chegou aos 25,5 bilhões de reais, dos quais, segundo o TCU, 8 bilhões de reais foram gastos em estádios. Os fundos federais são responsáveis por 57,6% do total do orçamento. O restante é completado por entidades jurídicas e econômicas, ou seja, fundos privados ou empresas públicas. Ao conquistar o direito de sediar o Mundial 2018, a Rússia se comprometeu com a construção de 9 estádios e a reforma de outros 3. Além disso, o país precisou investir na renovação de infraestrutura de transportes e na construção de hotéis. Muito bem. O texto foi adaptado para fins pedagógicos, ou seja, ele sofreu uma adequação. Está disponível nesse link aqui embaixo. Você que recebeu sua prova pode acessar também em 2018. Tá? Lembrando que essas provas estão disponíveis no site do Proitec. Tá? Então é público. O texto 2 é uma charge em que dois amigos aí se encontram, aí aqui a gente tem em cima aqui uma descrição de qual seria, digamos, o ambiente aí em que a situação se colocaria, ou seja, durante a Copa, né? Durante a Copa, reticências. E aí um amigo pergunta para o outro, preparado para o protesto? Enquanto ele está com a plaquinha aí, não vai ter Copa. Não sei se vocês vão lembrar disso, né? Os estudantes que estão aí no 9º ano eram bem mais jovens, né? Mas houve muitos protestos na época da Copa do Mundo 2018. E aí outro colega vai e diz, preparado.
mas tenho que voltar lá pelas 4h30, porque o jogo começa às 5. E ele está com a plaquinha lá, mais saúde, educação, mas está preocupado aí com o horário do jogo. Tá? Então os dois amigos estão aqui no meio de um protesto, né? Durante a Copa. E aí, como se eles estivessem saindo para se juntar ao pessoal lá do protesto, um pergunta para o outro se ele está preparado, o outro diz, ó, estou preparado sim, mas eu tenho que voltar lá pelas 4h30, porque 5 horas a gente vai ter jogo. Né? Então, essa é a charge, tá? O texto 2. E aí, como na outra prova, a gente vai ter aqui 15 questões de português, 15 questões de matemática e 10 questões de cidadania. Tá? A gente vai ver aqui agora as questões de português. Bom, o texto 1, ele pergunta o que o texto 1 traz aí entre essas 4 opções como a opção correta, né? Acabamos de ler o texto 1. Se a gente precisar, a gente vai voltar aqui para destacar algum aspecto, tá? Se lembre, várias questões vão estar sempre ligadas ao texto e podem ser obtidas as respostas por uma simples leitura ou entendimento do que o texto está querendo dizer, tá? Então, texto 1. Questão A. Afirma que a FIFA exigiu que 8 bilhões fossem destinados à construção de estádios? Bom, muito cuidado na leitura das afirmações, tá? Elas podem ter ali uma casca de banana e você pode acabar achando que ela é verdadeira, quando na verdade ela não é, certo? Então, olha só. Voltando aqui para o texto, com relação à questão A, e onde tem esse termo 8 bilhões, nós vamos ver que com relação aos 8 bilhões, a gente tem vamos ver aqui. Ele fala da construção dos estádios, né? Cadê os 8 bilhões aqui? Tum, 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 tum. Vou voltar aqui. Afirma que a FIFA exigiu que 8 bilhões fossem destinados à construção de estádios. Vamos ver onde é que fala das construções de estádios aqui. O estádio mais caro, né? Aqui ele está falando da seleção brasileira, que se classificou, e do patrocínio, né? Nesse parágrafo aqui fala da questão dos turistas, dos ingressos, da quantidade de visitantes esperados. Aqui fala da quantidade de jogos, né? A participação de várias seleções, serão 12 estádios. O estádio mais caro, fala aqui da Copa do Mundo, vai ser cerca de 1,4 bilhões de dólares, mas não tem falando nada sobre a construção ou a exigência da utilização de 8 bilhões para a construção de estádios. Tá? Então, não é verdadeira a primeira afirmação. Letra B. Esclarece que o orçamento principal do evento provém de fundos privados? Não. Ele diz aqui que cerca de 57,6% do orçamento são de fundos federais e não de agentes privados. Então, se é mais de 50%, não quer dizer que a maioria foi de entidades privadas. Ao contrário, a maioria foi de fundos federais. Então, também não é a questão correta. Letra C. Mostra que a Copa do Mundo de Futebol tem um forte apelo econômico? Isso é verdade, porque o texto vai falar sempre de números grandiosos, desde o começo do texto, ou do tema, ou do título do texto, quando ele fala dos números superlativos da Copa do Mundo. E aí ele vai falar sobre as várias cifras, né? Ora ele fala de dólares, ora ele fala de reais, ora ele fala de euros.
E a verdade é que o evento Copa do Mundo é um evento de fato milionário, né? Então, isso é verdadeiro. E a letra D explicita que a Rússia gastará menos que as demais sedes do evento? Não. O texto fala, inclusive, que a Rússia gastou mais do que a última edição. A última edição da Copa do Mundo. Aos 8 bilhões aqui, ó. O orçamento da Organização do Mundial passou de 9 bilhões de euros para 10 bilhões, o que significa um aumento de 5,4. Então ele foi maior do que edições anteriores. O valor supera o gasto mundial do Brasil, cuja conta chegou a 25,5 bilhões. Então também não é verdadeira a letra D. Então, a resposta correta, letra C, mostra que a Copa do Mundo de futebol tem um forte apelo econômico, tá? Então vejam, é uma questão apenas de entender o que o texto está dizendo, de anular as questões que estão erradas, entendeu? Questão número 2. De acordo com o texto 1, então, ainda de acordo com o texto 1, a gente vai ter algumas afirmativas e a gente vai ver qual é a correta aqui, tá? Letra A. Os gastos com o orçamento da Copa do Mundo de 2018 superam os custos do Mundial de 2014? Isso é verdadeiro? Bom, a gente acabou de ler aqui aqui esse parágrafo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétimo parágrafo. O orçamento da Organização Mundial passou de 9 para 10 bilhões, que significa um aumento de 5,4. O valor supera os gastos mundial do Brasil, que foi a edição anterior, cuja conta chegou a 25,5 bilhões. Né? Então aqui ele gastou 38,25 bilhões de reais, enquanto no ano, na edição anterior o gasto foi de 25,5 bilhões de reais. Então na questão 2, letra A, os gastos com o orçamento da Copa do Mundo superam os custos do Mundial 2014. A primeira questão já se confirmou, então letra A, questão correta. Na hora da prova, é importante lembrar, a gente tem um tempo pré-determinado para a resolução das questões. Então, todo o tempo que a gente conseguir ganhar nas questões mais simples é importante para que lá na frente a gente possa usar esse tempo para refletir sobre as questões que são mais complexas, tá? Então, se você rapidamente resolve uma questão, tem convicção de que ela está correta, logo passa-se para a seguinte questão, tá bom? Questão número 3. O vocábulo superlativos do título do texto 1 pode, sem prejuízo para o sentido, ser substituído por uma dessas alternativas aqui. Essas questões são correntes, sempre acontece também, tá? De você substituir essas alternativas no texto para que elas sem perder o sentido, tá? Então, se a gente pegar o texto lá de cima, vamos ao título. O título é Os números superlativos da Copa do Mundo de 2018. Os números superlativos da Copa do Mundo 2018. Qual desses termos aqui a gente vai poder substituir sem prejuízo de sentido? Os números extensos da Copa do Mundo de 2018? Os números evidentes da Copa do Mundo de 2018? Os números excelentes da Copa do Mundo de 2018? Ou os números extraordinários da Copa do Mundo 2018? Bom, por substituição, para que não se perca o sentido, a palavra superlativos pode ser substituída pelo termo extraordinários. Então, os extraordinários números da Copa do Mundo de 2018. Né? Os números extraordinários da Copa do Mundo 2018. Então, questão 3, alternativa D de dado. Questão número 4. O lead
Período que vem após o título do texto 1, o lead. Período que vem após o título do texto 1 tem como intenção prioritária o quê, né? Uma dessas alternativas. O lead é esse texto, ó, aqui embaixo do título. Tá vendo? Você tem o título, um lead e o texto depois, tá? Qual a intenção de escrever esse lead aqui? Qual foi a intenção do autor do texto? É isso que ele está perguntando. O líder quer saber qual o orçamento da Copa do Mundo 2018? Ou quantos milhões de turistas são aguardados na Rússia? E o número de jogos da competição? Então, qual a intenção do autor quando ele colocou isso aqui? Colocou essas perguntas aí, né? A intenção é despertar a curiosidade do leitor para que leia o texto? Parece que sim. Ele faz várias perguntas lá, como se estivesse chamando a atenção para o tema do título, né? Para aguçar aí a curiosidade daquele que está lendo. A intenção dele era interrogar o leitor acerca da temática presente no texto? Não. Se ele tem um texto que vai explicar aqueles números superlativos da Copa do Mundo, ele não quer perguntar para o leitor, ele vai explicar no texto. C. Apresentar a opinião do autor sobre a temática do texto? Não, até porque ele está fazendo várias perguntas ali, né? Ele não está apresentando opinião, nada ali. Não no lead. Criticar os números superlativos da Copa do Mundo? Não, não é essa a intenção do lead. Ele não está fazendo nenhuma crítica ali, ele está fazendo alguns questionamentos. Porque a intenção dele realmente é despertar a curiosidade do leitor para que ele continue lendo o texto, né? É um artifício daquele que escreve despertar o interesse do leitor em continuar a leitura do seu texto. Questão 4, resposta certa, letra A. Questão 5. A expressão "a edição", sublinhada no primeiro parágrafo do texto 1, retoma o quê? Bom, vejam só, sempre o texto, sempre ler o texto, sempre olhar para o texto. No primeiro parágrafo, estou aqui com o texto aqui impresso também, para ficar mais fácil. Esse exercício aqui é a mesma que a gente fez anteriormente aqui quando a gente substituiu na frase, tá? Então, se a gente substituir a expressão "a edição" por um desses aqui, a gente vai ter o mesmo sentido da frase mantido, tá? Então, vamos substituir na letra A, Copa do Mundo 2018, lá no texto. A Copa do Mundo 2018 será a primeira realizada no leste europeu e a 11ª realizada na Europa, depois de a Alemanha ter sediado o torneio pela última vez no continente em 2006. Bom, se eu trocar a edição por a Copa do Mundo 2018, eu não perco o sentido do texto. Não perco. As outras alternativas, B, C e D, alteram o sentido do texto. A letra B é evento esportivo. Evento esportivo será a primeira realizada, se quer a concordância com o termo alterado. Torneio Internacional de Futebol será a primeira realizada no leste europeu? Também não. E Federação Internacional de Futebol, que é a FIFA, né, também não se substitui aqui, mantendo-se o texto sem alterar o significado. Então, a alternativa correta, letra A, Copa do Mundo 2018 será a primeira realizada no leste europeu. Então, questão 5. Copa do Mundo de 2018. Bom, aqui a gente tem um texto, tá? E ele pede para a gente considerar esse trecho abaixo para responder as questões 6, 7 e 8. Vai ficar mais fácil porque ele está mais próximo aqui. A gente não vai precisar recorrer lá ao texto. A frase é a seguinte, ou o trecho do texto é o seguinte:
O Comitê de Organização da Copa do Mundo de 2018 espera até 1,5 milhão de turistas estrangeiros para visitar a competição. Foram colocados à venda 3,2 milhões de ingressos. Considerando as viagens internas dentro do país sede, o número de turistas pode dobrar e chegar a algo em torno de 3 milhões de visitantes. Questão 6. No trecho A. E aí ele tem aqui as alternativas. Percebam que o que ele pergunta se existe no texto, de certa forma ele faz uma pergunta, o que existe no texto, no trecho, né? Está relacionado a períodos e orações. Na outra prova, a gente tratou de frases, períodos e orações e você pode voltar lá para ver as explicações. Vocês vejam que é mais uma coisa que está se repetindo, né? Mais um assunto que se repete nas provas do Proitec. E aqui a gente vai ver as alternativas e perceber que período é uma frase que tenha um ou mais verbos, tá? Períodos são frases que contêm um ou mais verbos. Então aqui a gente tem uma primeira frase, tá? Que vai ter até o ponto aqui. Uma segunda frase, que é um outro período, uma segunda frase, e uma terceira frase aqui, tá? Então são 3 frases. Vamos ver se elas são orações, se elas são períodos, tá? O período é uma frase que contenha uma ou mais orações. Lembrando que oração é uma parte, ou uma frase, ou uma parte dela, que tem um sentido completo, que está ao redor de um verbo, tá? Então, basicamente, se nós contarmos os verbos, a gente vai ter a quantidade de orações. E se a frase tem verbos, ela é um período, tá? Então, vamos ver se tem verbo na primeira frase aqui. O Comitê de Organização da Copa do Mundo espera, do verbo esperar. Tem verbo? Tem verbo. Então, é um período, tá? A segunda frase tem verbo? Foram colocados. A palavra foram é um verbo, então essa frase aqui também é um período. A terceira frase, nós temos considerando, que é um verbo. Nós temos pode dobrar, que é uma locução verbal, né, uma junção de 2 verbos, dando o sentido de um só. Né? Aqui a gente tem o verbo auxiliar pode, e o verbo principal dobrar. Tá? E aqui nós temos um outro verbo que é chegar. Então, considerando, pode dobrar e chegar. Então, nós temos 3 períodos, tá? Porque as 3 frases são períodos. Né? E para confirmar, a gente pode contar as orações. Né? As orações elas estão ao redor de verbos. Então, se contarmos aqui os verbos ou locuções verbais, a gente vai encontrar a quantidade de orações. Nós temos aqui o verbo esperar. Nós temos aqui visitar, o segundo verbo dessa frase, tá? Desse período. 2. Foram 3. Considerando 4. Pode chegar 5. Pode dobrar 5 e chegar 6. Então, nós temos 3 períodos e 6 orações. Letra C. Tá? 7. Assinala as opções que, considerando a norma padrão, reescreve adequadamente o trecho sublinhado. O trecho sublinhado é: considerando as viagens internas dentro do país sede, o número de turistas pode dobrar. Bom, ao reescrever aqui, a preocupação do autor é que a gente utilize as vírgulas da melhor forma, não erre na ortografia das palavras, tá? E o sentido, principalmente, possa ser mantido, certo? Então, vamos ver aqui.
Na questão A, diz o número de turistas pode dobrar considerando as viagens internas dentro do país sede. Bom, percebam que o uso do travessão aqui, como elemento separador da frase, tanto na letra A como na letra D, são elementos que não constam na nossa frase ou no trecho que está sublinhado, né? Além disso, quando você lê a frase da opção A, você consegue sentir falta de um elemento que seria uma pausa aqui, a pausa provocada pelo uso da vírgula, né? Não tem, ele escreve direto, sem nenhuma pausa, né? O número de turistas pode dobrar considerando as viagens internas, né? Então, o uso do travessão aqui dentro do país sede também dá um sentido diferente do texto, não ficou muito adequado, né? Eu tiraria já a opção A e a opção D só pelo uso do travessão aqui. Até porque o travessão ele é utilizado para outras finalidades, né? Normalmente em textos onde você vai escrever uma fala de alguém. Alguém começa a falar no texto, então aí você usa o travessão, né? A letra B. O número de turistas, considerando as viagens internas dentro do país sede, pode dobrar. Veja que o que ele faz aqui basicamente é alterar a ordem do trecho inicial, considerando as viagens internas do país sede, o número de turistas pode dobrar. Então ele pega a parte aqui do número de turistas, o número de turistas, e traz para frente do texto. E põe uma vírgula depois para sinalizar uma pausa e para manter não só o sentido do texto, mas também a cadência do texto na leitura, né? Então, letra B, o número de turistas, considerando as viagens internas dentro do país sede, pode dobrar. Ele pegou o trecho, o número de turistas, e alterou a posição. Essa alteração não retira, não diminui, não altera também o sentido do texto. Tá? Letra C. O número de turistas pode dobrar considerando as viagens internas dentro do país sede. Esse trecho pode dobrar considerando as viagens internas aqui, pode soar ambíguo, pode mudar, pode ser que na leitura se altere o sentido da frase. Como se ele dobrasse considerando as viagens internas sendo um efeito do dobro, ou do efeito do aumento da quantidade de turistas, mas quando é na verdade o contrário, né? O aumento, considerando as viagens internas dentro do país, é que a quantidade de turistas pode dobrar. Não é porque ele dobrou que vai aumentar a quantidade de viagens internas. Certo? Então, a letra B digamos assim, a frase que mantém inteiro, completo, o sentido do trecho sublinhado. A expressão além disso, sublinhada no último parágrafo do texto 1, o último parágrafo do texto 1, a expressão além disso, sublinhada no último parágrafo do texto 1, introduz uma... Aí tem as alternativas aqui para a gente escolher. Vamos olhar a expressão além disso, lá no último parágrafo do texto 1. Bom, o último parágrafo do trecho, do texto 1, está aqui achurado. Diz que os fundos federais são responsáveis por 57,6% do total do orçamento. O restante é completado por entidades jurídicas e econômicas, ou seja, fundos privados ou empresas públicas.
Ao conquistar o direito de sediar o Mundial de 2018, a Rússia se comprometeu com a construção de 9 estádios e a reforma de outros 3. E aí vem o trecho em questão, né? Além disso, o país precisou investir na renovação de infraestrutura de transporte e na construção de hotéis. Então ele deu todas aquelas explicações e aí ele fecha o parágrafo com essa informação aí. Vamos lá para a questão 8 para saber o que a expressão além disso quer dizer, né? A expressão além disso, sublinhada no último parágrafo do texto 1, introduz uma conclusão decorrente das informações anteriores? Não. A expressão além disso não está falando sobre uma conclusão. Ela não é usada para concluir nada. A ideia contrária à temática desenvolvida introduz uma ideia contrária à temática desenvolvida, então está discordando de tudo que ele já escreveu? Não. É uma explicação à informação anterior? Também não. Ela, na verdade, é uma informação adicional ao texto. Né? Você lembra que a gente falou? Ele explicou várias coisas que foram executadas na Copa ali, na quantidade a distribuição do uso dos recursos, quem foi que usou, quantos estádios foram construídos e reformados. E aí no final ele diz, além disso, ou seja, ele adicionou uma informação ao texto. Além de tudo isso, o país precisou investir na renovação da infraestrutura de transporte e na construção de hotéis. Tá? Então é uma informação adicional ao texto. No último parágrafo do texto 1, o uso das aspas tem por fim... Bom, as aspas, normalmente ela tem alguns usos típicos, tá? Normalmente a gente usa aspas, a gente até brinca às vezes, o dia hoje está muito feio, o dia hoje está bonito, entre aspas, né? Quando a gente quer dar ênfase ou dar um sentido diferente, na verdade a gente pode estar usando de ironia, coisas dessa ordem, quando a gente usa as aspas, ou a gente quer dar ênfase, ou quando a gente quer fazer citações. Né? A gente pode citar algo que alguém escreveu ou falou, a gente usa aspas e diz quem foi que falou ou escreveu. Tá? Então, no texto aqui, os fundos federais são responsáveis por tantos por cento do total do orçamento, o restante é completado por entidades jurídicas e econômicas. Nós vamos tentar entender qual o sentido do uso das aspas aqui. Né? Veja que depois de usar esse termo entidades jurídicas e econômicas, ou seja, fundos privados ou empresas públicas, ele dá uma explicação. Né? Depois do uso das aspas aqui, uma explicação do que seria. Ele diz primeiro que os fundos federais entraram com boa parte do orçamento e depois o restante foi de entidades jurídicas e econômicas. Né? Ou seja, fundos privados, empresas, né? Empresas públicas, que são organizações jurídicas, digamos assim, e ligadas à área econômica. Então vamos voltar lá para questão 9. Qual o fim do uso das aspas lá no texto 1? Letra A. Enfatizar uma expressão. Enfatizar uma expressão. Ou ele está citando alguém, ou algum texto de outra pessoa. Destacar uma citação direta de alguém. Ou seja, ele com o uso das aspas, ele reproduziu as expressões de alguém direta. Ou destacar a citação indireta de alguém. Entendo que não. Ele não tem essa intenção de destacar a citação de ninguém. Letra D. Indica o início e o final de um diálogo? Não. Ele está apenas citando quem foi o outro financiador
da Copa, né? Ele não tá reescrevendo o diálogo de alguém, né? Ou de dois interlocutores. Então, a resposta correta, por eliminação e por entendimento, seria a letra A, enfatizar uma expressão. Ele dá uma ênfase naquela expressão, inclusive depois ele explica o que seria essas entidades econômicas, né? Como é que ele chama? Entidades jurídicas e econômicas. Depois ele dá uma explicação sobre o que são essas entidades jurídicas e econômicas. Então ele enfatiza a expressão. 10. A questão 10 já vai falar sobre o texto 2, que é a nossa charge lá. A questão 10 diz: a leitura dos elementos verbais e não verbais do texto 2 permite afirmar que os brasileiros a. fingem se preocupar com os problemas do Brasil. É essa leitura que a gente faz lá da charge. Eles estavam num protesto, então eles não estavam fingindo se preocupar com os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil são reais e as pessoas protestam realmente a respeito deles, né? B. Esquecem os problemas nacionais em tempo de Copa do Mundo? Não, ao contrário. A charge está inclusive dizendo que na Copa do Mundo as pessoas protestavam, né? Letra C. Protestam contra tudo, inclusive contra um evento como a Copa do Mundo? Não, não é esse o entendimento ali de quem está olhando para a charge, né? Existe inclusive tem uma plaquinha lá, né? Mais saúde, mais educação. Não quer dizer que eles protestam contra tudo. Eles estão, na verdade, exigindo alguns outros serviços públicos, digamos assim, de melhor qualidade, né? Letra D. Preocupam-se mais com a Copa do Mundo do que com os problemas do Brasil? Aí sim, porque eles eram capazes de parar o protesto para assistir o jogo da Copa, né? Então, na charge, a charge levanta exatamente essa problemática. Os caras estão lá protestando, mas na hora do jogo para o protesto e vai assistir o jogo, que é mais importante para eles. Então, na questão 10, letra D, preocupam-se mais com a Copa do Mundo do que com os problemas do Brasil. Essa é a intenção da charge, inclusive. Vejam só, quando a gente olha para essa questão, a gente tem que se ater ao texto propriamente dito, não ao que eu acho que é. Tá? É o que o texto está querendo me dizer. O que a charge está querendo me dizer. Qual é a crítica que a charge está fazendo? Que uma característica da charge é o elemento da crítica. Sempre que você vê uma charge, ela vai estar criticando alguma coisa. Ela realça algumas características e questiona, critica alguma situação, tá bom? Isso é um elemento fundamental da charge, a crítica. No texto 2, questão 11. No texto 2, mantendo o sentido original, as palavras mas e porque podem ser substituídas respectivamente por... Eu vou ler aqui o texto. Vamos ver ali. Vamos ver o texto. Depois eu vou ajustar isso aqui para que a gente possa conseguir visualizar o texto e a questão ao mesmo tempo. Vai ficar mais fácil assim. Questão 11. Questão 11 fala do texto 2. O termo mais está aqui nesse balãozinho e o termo porquê está aqui nesse segundo balão. Então está no texto do segundo personagem aqui, tá? Ele responde, preparado, mas tenho que voltar lá pelas 4h30, porque o jogo começa às 5. Tá? Então, mas tenho que voltar lá pelas 4h30, porque o jogo começa às 5. Na questão 11 ele pergunta quais as possibilidades de alterar aqui sem que eu altere
o sentido do texto. Né? A questão A diz, a alternativa A diz, pois e visto que. Pois, eu vou ler aqui o texto e você vai ver se faz sentido e se é esse o sentido que ele quer que a gente entenda. Pois tenho que voltar lá pelas 4h30, visto que o jogo começa às 5. Alternativa B. Logo, tenho que voltar lá pelas 4h30, assim que o jogo começa às 5. Esse assim que aqui você já pode tirar de primeira, né? Não tem, mudou totalmente o sentido. Letra C. O texto diz preparado. Contudo, tenho que voltar lá pelas 4h30, já que o jogo começa às 5. Aqui manteve o sentido. Né? Veja que a letra A, o termo pois aqui é como se fosse uma consequência da primeira afirmação dele. Preparado, pois, quando na verdade ele está querendo o seguinte, apesar de estar preparado, né? Apesar de estar preparado, eu tenho que voltar lá pelas 4h30. Portanto, a palavra contudo preenche perfeitamente o sentido original do texto. E o termo já que é uma afirmação que explica por que ele tem que voltar às 4h30. Por que ele tem que voltar às 4h30? Porque o jogo começa às 5. Então, já que o jogo começa às 5, eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar às 4h30. Né? Ele vai explicar por que ele tem que voltar às 4h30. E a letra D não pode ser também pelo mesmo motivo da letra A. Né? Ele não é o mesmo sentido quando a gente usa porém. Aliás, o porém até tem sentido, mas o desde que não. O desde que não. Né? A primeira parte até você poderia trocar o mais por contudo, porém, mas o desde que ele altera o sentido. Na verdade, ele destrói o sentido da frase. Acaba ficando sem sentido. Desde que o jogo começa às 5. Então, ele altera o sentido. Então, a letra C seria a alternativa correta. Questão 12. Quanto ao gênero textual, o texto 2 configura-se como? Vejam só, a gente já falou, inclusive, que trata-se de uma charge. Né? Então, a questão aqui é a questão B. Mas, Rodrigo, por que se trata de uma charge e não é uma caricatura, não é uma tirinha e não é um cartoon? Porque cada um desses gêneros aqui tem características diferentes. Como eu falei para vocês, a charge, a principal característica é a crítica. A crítica ela tem um papel fundamental na charge, ela sempre está na charge. Tá? Não existe charge sem crítica. A caricatura é um desenho onde as características daquele objeto ou pessoa que está sendo reproduzido ali é evidenciado. Por exemplo, se alguém fosse me desenhar como uma caricatura, provavelmente meus óculos iam parecer bem grandões, minhas bochechas iam parecer bem grandonas. Isso é uma caricatura, né? As expressões são aumentadas, é dado ênfase. Diferente da charge, a charge pode até usar uma caricatura, mas a charge vai ter o elemento da crítica. Tá? A tirinha seria uma história em quadrinho bem curta. Tá? Então, história em quadrinho ali de 2, 3, 4 quadrinhos, que tem começo, meio e fim. E o cartoon é um desenho manual, né? Um desenho feito, que pode ser qualquer um dos outros três. Tá? Pode ser uma caricatura, pode ser uma charge, pode ser uma tirinha. Então, aí tem a nossa expressão cartunista. O cartunista, normalmente, ele usa os elementos da charge.
Mas o cartunista ele usa também para fazer tirinha, revista e quadrinho, né? Fazer caricaturas, né? Usa a caricatura para fazer charge. Tá? O cartoon seria algo como o desenho, né? Um desenho à mão livre, coisa assim. Então, a letra B, a questão 12, traz a letra B como alternativa correta. São expressões, questão 13, são expressões de mesmo valor que exercem a mesma função na organização sintática do texto 2, as seguintes expressões. Então, uma dessas alternativas aqui, está correta. É claro que aqui a gente vai ter uma série de conceitos de classificação de palavras, né? Mas eu queria que vocês percebessem que ao ler as questões a gente consegue extrair delas, talvez não o conceito totalmente, mas a resposta correta, tá? Pela simples leitura dos textos e das alternativas. Então, a questão propõe, são expressões de mesmo valor que exercem a mesma função na organização sintática do texto 2. Então, em tese, a gente deveria ter aqui conceitos de análise sintática e tal. Eu não vou trazer isso agora, tá? Para ver se apenas pela leitura das questões a gente consegue solucionar o problema. A alternativa A traz lá pelas 4h30 e às 5. As duas tratam de questões temporais, tá? Então, lá pelas 4h30, às 5. Ela vai vir lá pelas 4h30. Ele voltou às 5. Tá? Como se fosse um complemento do verbo. Tá? Eu terminei a atividade, eu terminarei lá pelas 4h30. Eu subirei às 5. Aqui na alternativa B eu tenho a palavra tenho, que é um verbo, né? E a palavra protesto. Tem um verbo e um substantivo. Então, eles não podem estar exercendo a mesma função no texto. Porque e mais também não exerce a mesma função, tá? No texto 2. Vou até ler aqui o texto 2. Preparado, mas tenho que voltar lá pelas 4h30, porque o jogo começa às 5. Então, aqui a gente tem o porquê sendo usado para explicar, e o mais para contradizer, né? Eu estou preparado, mas é um complemento que contradiz ou interrompe a situação anterior, né? E não e copa também não tem a mesma função na organização sintática. E copa é um substantivo e não é um complemento, né? Então, a alternativa A se mostra a alternativa correta. Ela tem a mesma função no texto. Questão 14. Questão 14 propõe o seguinte. A intenção comunicativa predominante nos textos 1 e 2, respectivamente, é... Então, olha só. Qual a intenção do texto 1 e qual a intenção do texto 2? Tá? Então, ele vai perguntar aqui o que o texto 1 se propõe e o que o texto 2 se propõe. E nessa ordem, tá? Então, respectivamente. Não nas alternativas, a gente vai ter o que propõe o texto 1 e o que propõe o texto 2, tá certo?
Vamos encontrar a questão correta. Questão correta. Pode ser a alternativa A. A intenção do texto 1 é informar sobre os altos números da Copa 2018. Essa é uma intenção do texto 1. Vamos ver com relação ao texto 2. A intenção do texto 2 é criticar a importância dada à Copa em detrimento dos problemas nacionais, ou seja, se dá mais importância à Copa propriamente dita do que aos problemas nacionais? Sim, essa é a intenção comunicativa que predomina no texto 2. Então, a alternativa A, de partida a gente já tem a resposta. E você poderia fazer também por eliminação, analisando as outras alternativas. O texto 1 critica a quantidade de recursos financeiros na Copa do Mundo? Não. Ele apenas cita qual é a quantidade de recursos que foi utilizada. Defende os números superlativos da Copa do Mundo? Não. Assim como ele não critica, ele também não defende, ele apenas informa. Descreve os gastos que a Rússia terá com a Copa 2018? Sim. E a alternativa D ainda traz. Apresenta o diálogo entre dois torcedores que participarão de um protesto? Bom, não tem como afirmar que eles participarão de um protesto, né? Eles estão ali se preparando, né? Mas não é Vejam, ele apresenta o diálogo? Sim, apresenta. Vamos dizer que eles vão para o protesto de fato. Ele apresenta o diálogo entre dois torcedores que participarão de um protesto? Certo. Vejam como é sutil, né? Porque a primeira afirmação é correta e a segunda também é correta. Só que elas não são a intenção predominante. Quando você percebe a intenção predominante, a letra A, como alternativa de resposta, parece muito mais apropriada, né? Então aqui a gente tem uma informação sobre os altos números da Copa e uma crítica à importância dada à Copa, né, quando comparado com os problemas nacionais. Então, essa é a intenção predominante. Alternativa A. Muito cuidado na leitura, viu, gente? Muito cuidado na leitura. E, finalmente, a questão número 15. Os textos 1 e 2 apresentam em comum o quê? Alternativa A. A temática. A temática dos dois textos é a mesma? Bom, os dois textos estão falando sobre a Copa do Mundo. Alternativa B, o tipo textual. Não, o tipo textual é diferente, né? A gente tem uma linguagem não verbal, uma linguagem... no texto 2 a gente tem imagens, né? Enquanto no texto 1 a gente tem apenas o texto escrito. Então o tipo é diferente. O gênero textual é o mesmo? Não. O primeiro é reportagem, o segundo é charge. E letra D, a linguagem não verbal. A gente tem uma linguagem não verbal na charge, né, em parte, parcialmente. A gente tem um texto, mas tem uma linguagem não verbal ali por causa do desenho. Mas o texto 1 não traz nenhuma linguagem não verbal. Tudo é verbal, né? É o texto propriamente dito, né? Então, o que eles têm em comum, na verdade, é a temática. Alternativa A, temática da Copa do Mundo. Ok? Bom, gente, assim a gente termina aí esse nosso bate-papo, nossa conversa sobre a prova 2018 do Proitec na disciplina de português. As questões de matemática serão analisadas pela professora Leonete, que tem feito um trabalho fantástico aí com vocês. E logo em breve a gente trará mais informações. Amanhã a gente vai disponibilizar o estudo da próxima semana, que vai ser a prova do Proitec 2017, para a gente continuar aí se familiarizando com as provas, com o modelo de teste, com o modelo de prova,
com os conteúdos recorrentes, né, aqueles que voltam sempre. E não deixe de estudar, não deixe de procurar os materiais. Essa semana também nós vamos disponibilizar as apostilas do Proitec. Não deixe de se inscrever no Prepare F. O formulário está aqui embaixo na descrição. Compartilhe com seus colegas e vamos aí também aproveitar as explicações e o estudo dirigido de matemática, tá bom, gente? Um grande abraço e até a semana que vem. Para os alunos que estão inscritos, a gente vai entrando em contato também aí, tá bom? Um abração, até mais.